Conversamos com uma dermatologista que alertou a população para se atentarem às manchas que aparecem no corpo, pois pode ser hanseníase. Hanseníase é uma doença muito séria e silenciosa. A doença de hanseníase, ela é uma das mais antigas doenças que nós temos desde da antiga história até o dia de hoje, né? Então, assim, a hanseníase em si é um bacilo, tá? Ele inicia na pele, então, principalmente, a gente começa a encontrar manchas. São manchas brancas, são manchas mais violáceas, manchas avermelhadas, que aparecem no torno de toda a extensão da pele, tá? Algumas são mais discretas, pequenas, outras já são maiores, que têm a tendência de primeiramente ter a caída do pelo do local e a perda da sensibilidade aonde está aquela mancha. E é aí onde a gente vai buscar. Vamos fazer os testes para ver se o paciente tem ou não a perda de sensibilidade nesse local. Ela é uma doença transmissível? É uma doença transmissível, tá? Principalmente, é uma doença transmissível, só que não é uma transmissão de pouco contato. É uma transmissão que o paciente precisa ter um contato prolongado com alguém que tenha a doença, tá? E essa doença é uma doença que ela tem 3 fases, né? Que a gente coloca, que é a fase de início, a fase intermediária e a fase mais avançada, que é onde o paciente ele é bacilífero. Bacilífero significa quando ele tem um teste que nós fazemos, que é um teste da orelha, do cotovelo, é um teste positivo. Esse paciente, ele é potencial transmissor. É ele que faz a transmissão muito mais fácil do que os outros pacientes. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Tá sempre procurando se olhar, tá? Viu que tem uma mancha na pele, que tem perda de sensibilidade, naquele local perdeu os pelos, né? Tem que buscar uma unidade de saúde. Todos os médicos das unidades de saúde, eles têm um preparo para poder, no primeiro início, já saber diagnosticar isso. Quais os cuidados que devem ser tomados e como é feito o tratamento da hanseníase? Os cuidados que devem ser tomados para a hanseníase é estar sempre de olho na pele, tá? Sempre buscando. Na menor mancha que você encontrar, tem que procurar um médico, porque não existe muitas outras coisas a ser feitas, porque nós não sabemos se o nosso vizinho tem ou não tem a doença. Tá? Então, os cuidados têm que ser feitos com o paciente, ele tem que estar sempre se examinando. Qualquer mancha que encontrar, ele achou uma mancha diferenciada, tem que levar para o médico examinar. Não ele mesmo olhar e falar isso não é, tem que levar para um profissional, ele vai olhar e vai diagnosticar. O tratamento é assim, o tratamento a partir do momento que ele é diagnosticado, tá? Ele vai para a unidade de saúde, lá ele tem uma notificação, é feita uma notificação, tá? Pela unidade. A partir desse momento o paciente tem, a gente recebe as cartelas, tá? Cartelas mensais. Então, todo mês o paciente tem que ir na unidade de saúde fazer a retirada da sua cartela. E isso é acompanhado através do seu prontuário médico. E é esse o tratamento do paciente. Não tem que comprar medicamento, nada. Já vem a cartela específica do tratamento dele. A hanseníase tem cura? Tem cura de 100% do tratamento. Tá? No Ministério da Saúde é preconizado, a partir do momento que o paciente fez o tratamento, ele é praticamente curado em 100%. Só que nós temos que lembrar que o paciente também pode ter uma recidiva. Recidiva significa que muitas vezes o tratamento que ele fez não foi suficiente. Por isso que quando ele vai fazer o exame de alta médica, o médico vai novamente reavaliar, ver se ele está pronto para receber alta. Se ele não estiver pronto para receber alta, ele vai iniciar mais um ciclo de tratamento. O que pode acontecer com um paciente que não faz o tratamento dessa doença? O tratamento dessa doença, quando a gente termina de fazer o tratamento, o paciente fica 100% curado. Então, essa doença é uma doença que vai afetar a parte dos nervos, tá? Então, nós podemos ter lesões em todas as partes, principalmente braços e pernas, e vai fazendo o quê? O encurtamento dos nervos. Muitas vezes o paciente vai tendo o quê? Ele vai entortando os dedos, entortando os pés, ele vai perdendo a sensibilidade dos pés. Então, muitas vezes ele tem um trauma, às vezes ele quebra o dedo
e ele não sente que ele quebrou aquele dedo. E aí nós vamos perdendo, o paciente vai se mutilando, porque ele não sente a fratura daquele dedo e praticamente a gente tem que fazer o quê? O corte daquilo, porque necrosa, morre aquela pele, tá? Então, é uma doença muito agressiva, ela é silenciosa, tá? Ela é muito lenta. Para que você possa ter uma hanseníase, você precisa ter um contato, às vezes de 5 a 7 anos com a pessoa. Só que ao invés de você fazer o tratamento, se você se recusar a fazer o tratamento, isso vai lesionando. Cada dia que passa, ele vai ficando pior. E o que já aconteceu, o tratamento não vai trazer de volta. Tá? Então, existe uma sequela. Se você teve aquela sequela, o tratamento vai ser para não aumentar a sequela. E não aquela sequela que ficou vai ficar definitiva. A nossa preocupação em tratar a hanseníase no início é para os pacientes não terem sequelas de perda de força muscular e nem dessa parte de fazer mutilações de dedos e pés. Estamos na época da seca e os cuidados com a pele devem ser mais intensos. Quando nós chegamos nesse período período da seca, nós temos um diferencial com a pele, tanto com a pele como com o corpo, né? Então a gente pede para os pacientes terem um cuidado um pouco especial, fazendo uso de mais líquido, né? Hidratando um pouquinho e hidratando a pele também, não só no uso de hidratantes, como no uso reforçado do protetor solar. Nós indicamos para ser retocado o uso do protetor solar a cada 3 horas, né? E nesse período a gente tem uma ênfase um pouco maior do uso do protetor, porque além da pele ficar um pouco mais seca, ela fica sujeita a dar lesões, que essas lesões podem se transformar em alguma lesão um pouco mais perigosa por causa do tempo, e por isso que tem que ser feito o uso desse protetor um pouco mais rigoroso nessa época.